Estou recebendo uma jornalista muito conhecida em Maringá. Ela se formou em jornalismo, começou o trabalho em jornal impresso, fazendo assessoria de imprensa e logo foi convidada para ir para a TV. Em 1992, na Tarobá, em Cascavel. Em 95, esteve na Band, em Curitiba. Em 1997, ela foi conhecer Campinas, foi trabalhar na Globo de Campinas. Em 90, veio para a RPC, onde ficou até 2020, de 99 até 2020. E neste período, gente, ela teve passagens pela Globo News, reportagens para todos os jornais a nível nacional da Rede Globo, participou de grandes coberturas regionais, coberturas estaduais, nacionais, fez também trabalhos para a CNN Brasil em 2021. Em 2008, com o centenário da imigração japonesa, ela foi para o Japão. Ela produziu uma série de reportagens com os chamados Dekasegs, que são netos e bisnetos dos imigrantes japoneses. Estou recebendo aqui no estúdio dona de um currículo enorme. Hoje ela estuda neurociência, comportamento humano, faz palestras, workshops em eventos e também em empresas. E destes, ela fala sobre o poder maravilhoso da comunicação, da liderança, mentora de comunicação, de conteúdo e comportamento. Estou recebendo Juliane Guzmán. Bom dia! Bom dia, Valério. Nossa, eu fiquei impressionada. Falei, gente, quero conhecer essa pessoa. Muito obrigada pelo carinho, muito obrigada pelo convite para estar aqui, para conversar com a audiência da Nova Engá FM. Então, é uma alegria enorme poder compartilhar esse momento aqui com você. Juliane, você chegou em Maringá em 1999, era para ficar esse tempo todo? Eu vim, Valério, em 99, uma menina, eu cheguei aqui menina, né? Eu já estava na Globo em São Paulo, em Campinas, e naquele momento tinha uma situação ali familiar que me preocupava um pouco. Meu pai havia falecido fazia pouco tempo e minha mãe não estava muito bem. Campinas era muito longe, minha mãe morava aqui em Marechal Cândido Rondon, pertinho ali de Guaíra. E era muito difícil vir para cá, e a viagem longa, de ônibus era difícil, o avião era complicadíssimo, tudo era demorado. E aí eu pensei, eu vou ficar um pouquinho perto da minha mãe, um tempo ali, 1 ano, 2, e se tiver uma oportunidade de voltar para o Paraná, mesmo que fosse Curitiba, eu estaria mais perto. E aí veio o convite para Maringá, coincidentemente, no mesmo período, e eu falei, opa, eu acho que é possível. E vim para Maringá. Não conhecia nada, não conhecia ninguém aqui. Eu cheguei em Maringá, peguei um táxi na rodoviária e fui direto para a sede da RPC. Então eu falo que a RPC foi o primeiro endereço que eu pisei aqui em Maringá. E lá eu fiquei por 22 anos. Então foi um período riquíssimo, assim, mas a ideia era ficar no máximo 2. Nesse período muito inquieta, eu não conhecia ninguém aqui, então eu fui fazer mestrado, daí do mestrado já recebi o convite para começar a dar aula, e fui me envolvendo. Quando eu estava para defender a minha dissertação do mestrado, pensei, bom, agora eu vou embora. E eu já estava de olho, São Paulo, Rio, Brasília, eram os lugares para onde eu gostaria de ir. Você queria alçar voos mais altos? Ah, eu queria. Eu tinha um sonho profissional, que era ser correspondente internacional. Esse era o meu sonho. Mas, quando eu estava me preparando para ir embora, ir para uma capital, o que a gente chama de cabeça de rede, eu conheci meu marido, me apaixonei, e aí, vou ficar mais um pouco, agora eu estou dando aula, então eu vou terminar o mestrado, e vou continuar com as aulas, vamos ver o que vai dar. E de repente, eu casei, tive filhos, e hoje meu filho mais velho está com 17 anos, e eu sou uma maringaense de coração, apaixonada por essa cidade, e não tenho vontade de sair daqui. Então eu vou assinar embaixo do que você acabou de falar. Cheguei aqui em 88 com a ideia de ficar pouquíssimo tempo. Estamos até hoje. Juliane, esse tempo todo à frente da TV, principalmente aqui em Maringá, você fez matérias a nível nacional. E destas que você fez a nível nacional, ou mesmo dentro do estado, porque eu me recordo, você inclusive fez alguma coisa em Curitiba. Sim. Algumas vezes eu estive em Curitiba ou para fazer reportagens, para cobrir férias de outros colegas, ou mesmo na apresentação do jornal estive algumas vezes também indo a Curitiba para cobrir férias. Isso dentro da RPC. Antes ainda de eu entrar nas emissoras da Globo, eu tive uma passagem por Curitiba quando eu trabalhei na Band.
95? 95. Era mais menina ainda do que quando eu cheguei em Maringá. E desde o início sempre era televisão. O teu sonho era meninota lá em Marechal Cândido Rondon, eu quero ser uma apresentadora de TV. Olha só, essa história a gente ouve de muitos colegas que estão na TV. Desde pequenininho eu sonhava com um microfone. Eu nunca sonhei com televisão. Eu sempre adorei escrever, sempre, desde criança, né? Desde que eu aprendi a escrever. Eu já me apaixonei pelos textos, primeiro pela leitura, depois por escrever, e fazia poesias e crônicas, e subia nos palcos para participar de concursos de poesia. Algumas vezes eu vencia os concursos. E fui para a faculdade de comunicação. Naquela época, eu falo que exatamente em 88, quando estava em ebulição os debates sobre a democracia, a liberdade de expressão, e foi quando eu me apaixonei mesmo pelo tema, pela oportunidade de você multiplicar ideias que podem fazer a diferença na vida das pessoas. E aí fui para a faculdade de jornalismo, e lá eu queria trabalhar com a grande reportagem. Eu sempre quis trabalhar com o jornalismo mais profundo, com informações mais relevantes. Aquelas matérias que de vez em quando nós vemos no Fantástico, Jornal Nacional, ou como aquela que você fez no Japão. Exatamente, mas eu pensava inicialmente no impresso. Eu saí da faculdade pensando em jornal impresso, trabalhar em grandes revistas. Mas logo no primeiro ano ali de trabalho, de profissão, eu recebi um convite da TV em Cascavel para fazer um teste, por conta do trabalho que eles vinham acompanhando no jornal. E eu fui fazer um teste, pensei, não vou lá, não tenho nada a perder, né? E fui aprovada, fui convidada, comecei a trabalhar em TV e imediatamente eu me apaixonei, eu me encantei. Mas por você aquela... tem a carinha de TV. TV, ela requer o que você tem. Mas a TV requer muito mais, Valério. Né? A TV requer muito mais. A TV requer habilidade, uma habilidade com palavras, uma habilidade mas hoje com você pensar. pegou tudo isso, o tempo te deu, mas na ocasião você tinha o que eles procuravam, com certeza. E aí eu tive que aprender, né? O desafio de aprender, trabalhar, fazer, produzir televisão, e eu nunca abri mão de um ingrediente que eu considero indispensável para um bom profissional, que é a qualidade da informação. Eu sempre carreguei essa bandeira, eu briguei muito por onde eu passei pela qualidade da informação. Eu digo que, eu conto sempre essa história, quando eu chegava na redação, qual fosse a redação, nas menores ou nas maiores, quando eu pegava a minha pauta, eu fazia algumas perguntas diante daquela pauta. A quem isso interessa? Esse assunto que eu vou abordar, a quem interessa? O que é que vai mudar na vida dessas pessoas a partir do momento que essas informações forem ao ar? E se essas informações provocarem alguma mudança na vida dessas pessoas, da comunidade, da sociedade, essas mudanças são positivas? Se as respostas fossem positivas para essas perguntas, então, ok, essa pauta é bacana, é legal e eu preciso trabalhar. E quando a pauta não era a que você gostava? Eu questionava. Não é uma questão de gostar. Muitas vezes a gente tem que trabalhar com assuntos... Não gostava porque era contra aquilo que você julgava. Se eu via que aquele assunto não era relevante, que não tinha um olhar assim pertinente, curioso, né, que realmente acrescentasse na vida das pessoas, eu ia debater, eu questionava, eu tentava dar um outro viés para aquele olhar, para aquela informação. Na redação, no linguajar do dia a dia, a gente fala virar a pauta, né, ou virá-la do avesso, dar um outro tom para aquela informação, buscar algo que seja significativo, expressivo para aquela informação. A minha responsabilidade nesse papo com a Juliane Guzoni, hein? Mais de 50 mil entrevistas está ali no seu currículo. Destas, Juliane, qual foi uma? Com certeza foram várias, mas qual foi aquela que te destacou e que você guarda com muito carinho dentro do teu sonhado plano para a carreira? Valério, essa é a pergunta mais difícil que fazem para mim. São muitas, mas eu hoje, trabalhando com a comunicação de uma outra maneira, né, daqui a pouquinho a gente fala sobre isso, mas hoje o olhar que eu tenho para a comunicação e que eu faço tanta questão de explicar para as pessoas que a comunicação vai muito além do que nós falamos, eu me lembro de uma entrevista que eu fiz com uma criança
em que ela não falou uma palavra. Eu já apresentei essa entrevista em aulas, em workshops, em treinamentos, inclusive para jornalistas. Eu mostro essa entrevista em que eu faço perguntas para essa criança e ela responde apenas sinalizando ou com a expressão dos olhos. O olhinho dela brilha, ela faz expressões, assim, com o corpo todo. Eu falo que essa foi uma das entrevistas mais incríveis o corpo que fala. eu fiz. Porque uma criança se expressou de diversas maneiras e nós conseguimos pôr essa entrevista no ar. Mas, claro, essa é um presente, uma cerejinha, né, nesse bolo que eu construí ao longo de quase 30 anos aí na televisão. Mas tem muitas entrevistas. Eu entrevistei crianças que deram grandes lições para mim. Eu me lembro de um menino que eu entrevistei. A entrevista não foi a mais incrível. O mais incrível foi o que aconteceu depois da entrevista. Era um menino que estava na rua, ele era usuário de drogas. E durante a entrevista, nós não mostramos o rosto desse menino, mas ele explicava por que ele estava na rua. Eu não era mãe ainda, Valério, mas aquilo me tocou e eu me emociono ainda hoje quando eu lembro dessa história. Porque depois dessa entrevista, depois que eu gravei a entrevista, eu sentei ao lado desse menino, ele devia ter uns 15 anos. Eu sentei ao lado dele e eu falei, você tem uma mãe. E ele estava há dias fora de casa. Eu perguntei se a mãe sabia dele. Ele disse que a mãe não fazia ideia onde ele estava. Eu falei para ele, eu não sou mãe ainda, mas eu sinto a dor da sua mãe. Você procure por ela, deixe ela saber o que está acontecendo com você. E aí esse menino falou de conflitos que ele tinha com a mãe, e eu conversei uns 15 minutos com ele. Valério, umas 2 semanas depois disso, eu recebi, por uma rede social, pelo Facebook, uma mensagem desse menino, me agradecendo, dizendo que ele tinha voltado para casa, tinha conversado com a mãe, pedido desculpas para a mãe e que ele pretendia, a partir dali, mudar completamente a vida dele. Eu fiquei muito feliz, respondi, falei, né, da gratidão e nunca mais eu soube desse menino. Eu gostaria muito de saber quem é esse menino, onde ele está. Eu não consigo acessar essas informações. Eu falei agora o Facebook, mas eu até não me lembro se não era Orkut na época. Deveria ser o Orkut. Mas naquele momento eu me dei conta eu já sabia disso, mas eu me dei conta do poder que existe nas nossas palavras. Quando você para falar algo para alguém. E isso, o jornalista, todo comunicador precisa ter isso muito claro. Eu falo, recentemente eu tive num encontro com influenciadores e eu perguntei para eles, vocês têm influenciadores digitais? E eu perguntei, vocês têm noção da responsabilidade que vocês têm quando vocês falam algo e que vocês movimentam a vida, que vocês fazem 100 mil, 200 mil, 500 mil pessoas entrarem em ação? Não é só uma questão de fazer essas pessoas comprarem aquilo que você está sendo pago para vender na sua rede social, mas o quanto você pode interferir nas decisões que essas pessoas tomam e no caminho, no rumo que elas dão para a vida delas. Nesse período todo, uma matéria que você fez e se arrependeu de ter feito ou que você foi fazer e de repente sofreu algo contrário ao que você imaginava? Por exemplo, virou um meme de uma repórter que vai perguntar para um senhor, né? Ele estava com 100 e poucos anos, você já deve ter visto, né? Como é que faz para viver 100 e poucos anos? Ele, vai, minha filha, é só não morrer. Mais ou menos assim. Bem, eu tenho alguns cases, né? Eu digo que eu era um chamariz, assim, de algumas situações que viravam piada, não viravam meme, mas que viravam piada interna, assim, na televisão. Eu me lembro de uma vez que eu fui entrevistar uma pessoa e ela dizia pra mim que ela não queria falar, e eu, vamos conversar, sim. E aí, a hora que eu fui conversar com a pessoa, ela era deficiente auditiva, conseguia ler meus lábios, mas ela não conseguia falar. Então, eu fiquei constrangida e eu dizia, gente, depois eu me desculpava com a pessoa e ela, não, tudo bem, como é que é, né? Mas eu ficava assim, levava dias para conseguir me recuperar daquela situação. E eu só pensava, ainda bem que eu não estava ao vivo.
porque muitas vezes ao vivo, e na televisão nós fazíamos ao vivo todo dia, mas teve uma reportagem que foi muito desafiadora para mim. É uma situação que ocorreu aqui na região, teve um acidente entre Campo Mourão e Mamborê, morreu uma família inteira, foi muito triste. E foi algum tempo depois, logo depois da morte da minha mãe. Eu perdi a minha mãe também num acidente de ônibus, né, ali no trevo de Campo Mourão. Foi horrível, foi devastador para mim. E eu sou muito grata pela TV, porque durante um bom tempo eles me mantiveram longe das coberturas de acidentes, assim, mas chega um momento em que não dá, você tem que entrar no ritmo da redação. E eu tive que fazer a cobertura desse acidente, da morte dessa família toda. E um menino de 10 anos, o único integrante da família, sobreviveu porque ele estava em um outro veículo. Essa família foi vítima de um racha na rodovia entre Campo Mourão e Mamborê, e as pessoas que estavam fazendo o racha acabaram batendo no veículo dessa família, todos morreram na hora. E esse menino de 10 anos ficou. Quando eu fui para Mamborê para fazer a cobertura, e estava tendo o velório da família, a hora que eu olho para trás, assim, tinha a capela e eu vi o menino. A expressão desolado, ele perdeu o pai, a mãe, os irmãos, e ele estava desolado. Naquele momento eu caí em prantos, eu não conseguia fazer a cobertura e eu precisava entrar ao vivo. E eu só falava para o meu colega, o Honório Silva, eu dizia, não vou conseguir, eu não vou conseguir. E eu precisava fazer aquela cobertura, porque eu pensava, se eu com mais de 40 anos perdi a minha mãe e achei que eu não ia dar conta, e eu já crescida, formada, com a minha família, com meus filhos, eu olhava para aquele menino e falava, o que se passa pela cabecinha dessa criança nesse momento? E ali eu achei que eu não ia dar conta, e eu tinha que parar e me controlar, e eu entrava ao vivo muito emocionada, devolvia para a apresentadora e depois eu tinha que retomar, e em cada intervalo eu chorava e dizia, não vou conseguir, não vou conseguir. Então essa cobertura foi assim muito desafiadora. Mas tem outras histórias, né? Ainda em Campinas, eu me lembro de uma entrevista ao vivo, eu numa bancada apresentando um programa. Fui entrevistar um senhor que era muito engraçado, ele tinha uma história incrível, ele tinha uma confraria, e ele reunia pessoas e fazia toda uma movimentação na cidade, e durante a entrevista ele começou a contar os causos dele de pescaria, e era muito engraçado. Valério, eu comecei a dar risada e eu não conseguia apresentar o programa. Eu não conseguia, eu tive um acesso de riso, e sorte que tinha uma outra apresentadora comigo, ela tocava, mas eu não tinha condições. Então, são histórias assim extremos, né? Um problema, uma emoção forte de um lado, em que você acha que não vai dar conta, e uma emoção forte do outro lado, mas, num caso, uma história extremamente diferente. Esse lance de risada é complicado, né? É complicado. Porque você está ao vivo. No rádio você consegue controlar. Aconteceu comigo e o Renato Quirino, apresentávamos o listão dos aprovados do vestibular da UEM. Naquela época, nós não tínhamos rede social e a rádio que eu estava, a Maringá, era a única que divulgava em primeira mão o listão dos aprovados. Então, todos que tinham feito, familiares, estavam ouvindo. E conforme o pessoal trazia o listão, não tinha tempo de ver antes. Quando chegava matemática, medicina, nós ficávamos já receosos, porque a maioria dos que passavam eram descendentes de japoneses ou alemães, ucranianos, nomes complicados. E aí? E quando você entrava, um errava e você entrava num acesso de riso e você tinha que se controlar, morder língua pra cá, morder língua. No rádio você consegue, porque o outro que se controlou continua. E você sai do estúdio e vai rir lá fora. E na TV? Na TV você tem que aprender a ter jogo de cintura e lidar com a naturalidade, trazer para a naturalidade. Juliane, você fez mais apresentação, mais reportagens do que a apresentação que você mais gosta? Reportagem. A bancada não te chama atenção? Não. Eu sair da apresentação em Maringá e ir para a reportagem foi um pedido meu. Porque o meu objetivo, eu aceitei estar na apresentação porque eu queria voltar para o Paraná e ficar um tempo mais perto da minha mãe. Então, eu aceitei, era a vaga que havia em Maringá, eu aceitei ficar na apresentação. Quando eu comecei a perceber ali, eu acho que eu vou ficar mais um tempo aqui, não sei até quando,
eu pedi para ir para reportagem. E todo mundo achando que não, ela está indo na contramão, porque as pessoas querem a apresentação. Não, na minha visão, você estar numa bancada, especialmente no interior do estado, não era o que eu esperava profissionalmente. Eu tinha um caminho profissional para construir. Naquele momento, eu já imaginava que a ideia de ser correspondente internacional estava começando a perder força. Então, eu precisava construir um outro caminho. E eu sabia que na reportagem havia possibilidades de crescimento. Sem falar que eu tenho alma de repórter, adoro estar com as pessoas, adoro contar histórias, né? Sou apaixonada por produzir conteúdos que façam diferença na vida das pessoas. E aí, então, eu fui para a reportagem e onde eu tive a oportunidade, nós falamos de duas histórias, assim, 2 episódios, mas na reportagem eu tive a oportunidade de fazer grandes coberturas. E na apresentação não teria como fazer isso, evidente. Não me encanta. Na bancada. Mas você realmente dá contramão, porque todos entram como repórteres, querem alcançar o posto, né, na bancada, e você gostava e gosta da reportagem. Eu estava vendo aqui de que você diz, nos últimos anos, né, depois que você saiu da TV, tenho me dedicado ao autoconhecimento e procurar desenvolver minha espiritualidade, o que transformou meu modo de ter a vida, o mundo e o ser humano. Me considero uma pessoa feliz mesmo nos momentos mais desafiadores, apaixonada pela vida, ser humano, pela capacidade que cada um de nós temos de nos desenvolvermos, nos transformarmos. Hoje, o que é que você está fazendo além destas palestras, além destes workshops? Bem, eu já, ainda na televisão, né, na reportagem, no dia a dia, eu digo que eu sempre fui uma observadora do ser humano e do comportamento humano. E foi assim, observando, que eu descobri o poder que existe dentro de cada indivíduo. Mas esse poder, ele vem a partir da nossa capacidade de pensar diferente, de ver a vida com um olhar, né, esperançoso. E aí eu entro, então, no autoconhecimento, mas também nas buscas e na pesquisa, no estudo sobre desenvolvimento humano e sobre neurociência. Então, eu olho para a comunicação como uma habilidade indispensável para o ser humano. Eu digo que é uma habilidade, a definição que eu tenho para a comunicação, a habilidade que nos faz presentes no mundo. Se eu não me comunico, se eu não comunico quem eu sou, o que eu quero, o que eu busco, o que eu faço, eu sou uma criatura invisível. Então, eu uni toda essa bagagem de comunicação que eu tenho de vivência dentro de grandes empresas, com base na neurociência, que eu estudo e cada vez mais no desenvolvimento humano, na observação do comportamento humano. E eu percebo que nós precisamos mudar muito o nosso comportamento enquanto indivíduos, enquanto integrantes de equipes e especialmente enquanto líderes ou lideranças. E nós continuamos, né, através do rádio e mesmo também na TV, foi o que você citou, nós conseguimos dar exemplos. Os influenciadores digitais dão exemplos. Necessita-se de que eles façam isso. De Madrid, Espanha, Edson Romildes. Linda entrevista, estou adorando. Essa moça é maravilhosa e eu acabei de chorar aqui ouvindo ela contar a história. A Jo Anjos. Edson, tudo que ela disse, verdade. Ela é pessoa humilde de coração, maravilhosa, trata todos iguais. Foi uma honra ter conhecido ela. A Rosana, parabéns, uma excelente semana. Aí a Silvia do Industrial. Edson, você acabou de responder, né? O que ela está fazendo? Nunca mais a vi. Recentemente, não muito tempo atrás, eu a vi em um shopping com uma criança pequena. Deve ser o seu caçula, né? Vê como as pessoas sentem falta. Olha só, as pessoas podem me encontrar, né, pelas redes sociais, no Instagram, @Juliane Guzoni, Guzoni tem ZZ, igual pizza, e ali conversam diretamente comigo. Eu tenho um grupo no WhatsApp, toda segunda-feira à noite eu dou uma aula sobre comunicação numa sala fechada do Zoom. Eu tenho um grupo de WhatsApp que eu uso apenas para responder e falar com as pessoas sobre comunicação. Eu tenho feito muitas palestras, dado treinamentos em empresas, trabalhado com equipes, mostrando o quanto a comunicação ela pode ser uma ferramenta que vai transformar as nossas vidas, transforma ambientes, transforma resultados. E as empresas, muitas já estão com um olhar mais
humano. Ainda bem. Entendendo que é preciso mudar a comunicação de gestores entre líderes e liderados. Nós precisamos olhar para o ser humano como um indivíduo rico de possibilidades, de potencialidades. E quando eu olho com esse olhar mais humano, eu permito que o ser humano cresça. Então, para as empresas, onde eu tenho dado muitos treinamentos, às vezes online, outras vezes presenciais, eu levo essa mensagem de que quando você coloca regras no jogo, mas as empresas precisam de regras, precisam das cartas, né, das cartilhas de conduta, de ética. E quando uma pessoa é contratada para trabalhar nessa empresa e ela conhece as regras do jogo de forma muito clara, é muito simples. Você descumpriu a regra, você é retirado da partida, é retirado do jogo. Então eu não preciso de comunicação violenta, eu sei, eu presenciei, eu vivenciei assédio moral dentro de empresa, muitas vezes assédio sexual. Eu sou uma mulher que começou a trabalhar no jornalismo com 21 anos e eu vivi ou presenciei inúmeras situações de assédio moral. Tive gestores extraordinários, trabalhei em empresas extraordinárias, mas muitas vezes dentro dessas empresas eu convivi com pessoas que não eram nada extraordinárias e que causavam, assim, às vezes um pânico nas equipes ou um mal-estar que contaminavam aquele ambiente. Nós precisamos ser muito claros. E tudo isso é transmitido pela comunicação dessas pessoas. Então, eu não preciso fazer uma grande revolução, mas eu preciso mudar a comunicação das pessoas. Quando eu mudo a comunicação das pessoas, o entendimento sobre a percepção do outro, né, o meu papel diante de outras pessoas, eu transformo ambientes, eu transformo resultados, e quem sabe assim a gente não consiga transformar um pouquinho justo aquilo que você disse no início, na tua vontade e teu sonho de transformar as coisas. Parabéns por isso. Outra coisa, para encerrarmos, porque o papo é tão gostoso, já estourei mais do que tudo que eu podia o horário. Televisão, você pensa em voltar ou não? A partir de agora, essa nova forma de trabalhar te encanta? Essa nova forma de trabalhar me encanta. Eu nunca havia sonhado em empreender. Eu empreendia no dia a dia, com a maneira como eu trabalhava. Você falou do Japão, né? Só um exemplo, assim, a ida para o Japão. Foi um projeto que eu desenhei, eu pesquisei, eu desenvolvi todo o projeto e a empresa foi me dando o aval. Ok, essa etapa está ok, precisamos de mais isso, mais aquilo. E eu fui construindo. Quando eles aprovaram o projeto, eles me botaram num avião, eu fui para o Japão e eu resolvi tudo sozinha e voltei com 18 reportagens especiais, contei histórias incríveis. Nós viajamos até o Japão para saber como é o Brasil que existe aqui dentro. Hoje já são 320 mil brasileiros vivendo aqui. Durante toda esta semana você acompanha um pouco dessa viagem na programação da RPC. Nós vamos mostrar a cultura, as tradições, os hábitos do povo de olhinhos puxados, que aos poucos aprende a gostar das coisas do Brasil. O Japão é uma situação que eu trago assim, um exemplo de como você pode empreender estando dentro de uma empresa. Mas eu nunca sonhei que eu sairia para montar uma empresa e teria que aprender a vender meus produtos, a fazer o meu marketing. Ainda estou em aprendizagem, né? Num período de aprendizado. Mas tem sido um mundo de descobertas. Eu não sei se dentro desse universo, hoje, se eu teria tempo para televisão. Talvez um programa semanal, talvez um programa de entrevistas, algo assim que fosse esporádico. Todo dia, eu acredito que já não é mais possível. Já se apaixonou em ser patroa. E ser patroa de nós mesmos. Olha, não tem coisa melhor. Eu tenho dias que algumas pessoas me ligam, precisam conversar comigo, eu falo, gente, hoje eu não posso atender, porque a minha chefe está no meu pé. Aí. No caso, a chefe sou eu mesmo. É a melhor coisa que tem. Juliane, eu quero te agradecer de coração por ter aberto um espaço no seu tempo e vindo até a Nova Engá para falar um pouquinho de você. E
E vamos marcar para brevemente você voltar e falar mais sobre o seu trabalho, que com certeza vai ajudar muitas pessoas naquilo que elas mais precisam, principalmente as pessoas que estão buscando o primeiro emprego. Exatamente, eu estou muito à disposição sempre. Obrigado. E já que você falou isso, eu gostaria de pedir a permissão, por favor, para deixar um recado para novos jornalistas, novos profissionais, a moçada que está aí chegando agora nas redações, seja de TV, de rádio, jornal, das revistas, do universo digital e também os influenciadores, quem está trabalhando com informação. Que eles tenham olhos curiosos. O mundo é uma caixinha mágica com coisas fantásticas para a gente mostrar para outro. O comunicador é a ponte entre essa caixinha mágica que é o mundo e a população em geral, a nossa sociedade. Então, que eles pesquisem, que eles não fiquem reféns de uma pauta, de alguém que diga para eles o que eles têm que fazer. Que eles busquem assuntos curiosos, que eles investiguem, que eles procurem descobrir o que tem na nossa região. A nossa região é riquíssima em história, numa história muito antes da colonização. Então, nós temos tesouros aí nas margens dos nossos rios. Eu fiz várias reportagens aí no Rio Ivaí, contando a história dos povos que habitaram as margens. Você falou das reduções jesuíticas que nós temos aqui em Santo Inácio, um caso, e que são tesouros que, se fossem fora do Brasil, seriam pontos turísticos extraordinários. E nós não valorizamos. E esse papel, quem tem que assumir é o comunicador, porque é quem vai levar essas informações para a população. É uma aula de informação, ela tem que voltar com certeza. Juliane Guzoni, muito obrigado pela presença. Muito obrigada, Valério. Um beijo grande para vocês todos que nos acompanharam, que vão nos assistir ainda. E precisando, Valério, só dar um alôzinho, que eu moro aqui pertinho. Pode ter certeza Alguns minutos disso. A gente está rapidinho. Pode ter certeza. Obrigado!